Oi, Paty, eu tô aqui de mulher misteriosa, desculpa. É que eu me atrasei Oi, um Mel. pouco. Ó, a Olivia chegou, vou chamar a Olivia também. Oi, Olivia. Eu já Oi, já ligo meu pessoal. vídeo. Tá, Me depois você diz, bota o título também. me fala de novo o título, por favor. A gente sempre. Peraí que eu não sei de cabeça. Oi, Oi, Olivia. gente, tudo bem? Desculpem, entrei meio de sopetão porque estava numa mediação e aí pulei aqui. Bel, você sabe ter conversas difíceis? Tá, vou botar a Mônica que entrou aqui. Gente, eu vou limpar aqui porque eu tô achando que tá bem sujo. Peraí. Acho que melhorou. E aí, pessoal, como estamos? Tudo bem? Muitas conversas difíceis? Ave Maria. E como? Oi, Mônica. Jane, boa tarde. Mariana, Flavinha, pessoal. E aí, Bom, vamos começar? vamos. Bebel daqui a pouco tá aqui com a gente, daqui a pouco ela aparece. Já já apareço, tô ouvindo, tá, gente? Tá. Bom, eu pensei nesse título porque eu acho que, né, conversas são importantes. O diálogo. Gente, desculpa, eu comecei falando, mas vamos nos apresentar? Vamos. Então vamos lá, nós somos a Base Diálogos, um quarteto multidisciplinar com duas psicólogas, eu, Patrícia Pires, trabalho focada mais na parte individual, Mônica Lobo, terapeuta de família e casal, mediadora, Olivia, advogada de família, e Bebel, que trabalha com a área de finanças. Tô que nem Olivia, como é que é? Planejadora financeira. Planejadora Planejadora financeira. Planejadora financeira. Juntas a gente faz a base de diálogos. Toda quinta-feira a gente está aqui conversando sobre assuntos espinhosos, tenta que o diálogo é a base de tudo, que a gente pode, enfim, chegar em muitos lugares com conhecimento, trazendo o nosso conhecimento teórico, profissional. A gente tem alguns projetos em andamento e ao longo do tempo a gente vai soltando algumas pílulas para vocês sobre esses projetos que nós estamos fazendo. O nosso principal no momento, me corrijam, meninas, é o nosso curso, que está praticamente no forninho já saindo, e as nossas lives, que são toda quinta-feira, no mês, em cada semana, cada uma de nós traz um tema. E hoje o tema, quem trouxe, quem está trazendo sou eu. E agora eu pergunto para vocês: vocês sabem ter conversas difíceis? Posso começar. Então, pode começar. Mônica, chega mais perto um pouco que o seu som está um pouquinho baixo. E agora? Melhorou? Melhor, tá um pouco melhor, dá para ouvir. Vocês estão ouvindo, pessoal, a Mônica bem? É que eu tô fora do Rio, tá meio difícil aqui. Improvisei uma base para o celular, mas acho que Não, vai mas dar dá para certo. te ouvir, dá para te ouvir. Uhum. Ah, eu fiquei assim, Tati, fiquei super estimulada com essa sua ideia, porque o que eu pensei sobre conversas difíceis é uma máxima que a gente tem na terapia de família, de um americano chamado Murray Bowen, que ele levantou uma teoria que dentro das famílias, vou dar uma voltinha, tá? Dentro das Uhum. famílias existem graus de fusionamento entre as pessoas. E quanto maior for esse grau de fusão que existem entre os membros da família, mais conflitos e mais patologia essa família tem. Que essas famílias precisam encontrar o que eles chamam de um grau de diferenciação, uma individualidade dentro de um grupo de pessoas.
Então, assim, os conflitos são causados por essa proximidade quando eles são feitos de uma forma não adequada. E ele fazia um trabalho que era muito interessante. Ele mandava os alunos deles, nos fins de semana, irem nas casas dos pais, terem conversas difíceis. Porque ele acreditava que se você tivesse conversas difíceis com um grau emocionalmente equilibrado, racional, sem entrar no passional, era uma forma de você encontrar esse grau de diferenciação dentro dessa massa familiar e que aquilo ia ajudar você a lidar muito melhor com as suas questões da sua vida adulta. Ia fazer com que você tivesse um crescimento emocional maior. Então, eu me estimulei com a sua provocação e me lembrei disso. Então, acho que é fundamental que a gente aprenda a ter conversas difíceis. Mas eu sei que não é fácil. É uma questão que a gente precisa ter essa consciência e um certo preparo para conseguir fazer isso. Depois a gente fala mais. Não, eu achei isso que você trouxe perfeito, Mônica. E aí eu já começo, né? Você botou a bola em campo, eu já vou começar chutando, porque isso me leva a algo que eu penso, né? Que a gente precisa saber e aprender a gerenciar as nossas emoções no momento de estopim. E geralmente as conversas difíceis acontecem não nesse momento aí cirúrgico, né? Onde todas as CNTPs estão em ordem e a gente está organizado emocionalmente para ter aquela conversa difícil. Geralmente, a maioria das vezes, conversas difíceis acontecem num momento de raiva, de estopim, de frustração. E aí as nossas emoções se torna mais difícil gerenciá-las. E se você for ter uma conversa difícil no momento onde você está gerenciado por tristeza, por raiva ou né, emocionalmente aguda, fatalmente você vai falar coisas que talvez você se arrependa, colocar muita passionalidade, talvez a conversa não vá para o seu objetivo. Então, eu penso que algo muito importante se você conseguir, né, ter uma conversa difícil, se organizar emocionalmente para esse momento, para mim seria enfim, uma dica chave aqui. Eu sei que não é fácil, né? A gente não é tão simples assim, mas se está organizado emocionalmente, se você entende que você precisa ter uma conversa com alguém, se preparar, que nem a gente se prepara para uma entrevista de emprego, né? Porque você quer muito aquilo, se preparar para ter aquela conversa difícil. E só para eu terminar e voltar isso para vocês, eu vejo muitas vezes as pessoas se organizando emocionalmente para ter uma conversa difícil, só que ela não espera o outro se organizar. E eu falo, não adianta você estar toda preparada e você de repente chegar, pega a pessoa, bota na sala e começa a conversar, mas a outra não se preparou. Então, se puder ir avisando, o gato subiu no telhado, vamos conversar, eu quero falar com você sobre isso, quando é que você pode e tal. Eu acho que seria um grande começo para ter uma conversa difícil, né? Uma grande sabedoria. Pronto, lancei a bola para vocês. Acho que Olivia e Bebel, ou ambas, podiam falar um pouquinho das ferramentas da mediação e o quanto que isso ajuda as pessoas a conseguirem ter conversas difíceis, né? Escuta, diálogo, não sei, acho que as duas podiam ajudar aqui. Você Bebel, está muda, Bebel. Eu acho que as ferramentas da mediação realmente ajudam muito, né? Que eu tenho tentado cada vez mais desenvolver uma certa curiosidade. Eu achei eu vou fugir um pouco dessa coisa da mediação, mas vou falar dela também, tá, Mônica? Mas é porque
essa ideia tua, junto com o que a Paty falou, achei ótimo. É como se o exercício fosse, vai lá e pratica em família para você ter a experiência. E aí você pode até ser pego de surpresa para uma conversa difícil e você consegue se organizar ali ao vivo e a cores. E eu acho que é isso, Paty, a gente saber ter contato com as nossas emoções e perceber quando a gente está quando tocou, quando o estopim foi acionado, digamos assim, né? E tentar modular isso. E as ferramentas de comunicação ajudam muito nisso, né? É a gente falar de como a gente se sente, falar na nossa pessoa, né? Eu me sinto, como eu tô vendo essa situação, como eu tô me sentindo, e não espelhar no outro, falar do outro e discutir uma situação, né? Discutir preocupações e não discutir as pessoas, o comportamento das pessoas, discutir o problema, separar as pessoas do problema, né? Qual é o problema, qual é a questão? São coisas que ajudam muito. Não sei, Olivia, se você tem mais coisas, com certeza tem outras tantas para falar, são tantas as ferramentas, né? Eu fico pensando primeiro, já estou vendo que tem comentários e tudo, né, aqui para a gente responder, mas antes eu fico primeiro perguntando o que é uma conversa difícil, né? O que é uma conversa difícil? Podem ser muitas, né? Você começou falando da família, da coisa dos sentimentos, mas às vezes devolver um produto numa loja pode ser uma conversa difícil, né? Chegar e falar com alguém que trabalha para você que alguma coisa não vai bem, pode ser uma conversa difícil, né? Falar da relação com seu parceiro, sua parceira, seus filhos, pode ser uma conversa difícil. Tem muitas categorias de conversa difícil, né? E a gente pensar como que a gente primeiro age, né? A gente evita conversas difíceis ou a gente se coloca, né, de frente e busca, né, enfrentar esse momento, né? Primeira coisa, que pode ser das situações mais corriqueiras da vida até situações mais dramáticas, né, envolvendo emoções e tudo mais. Quer dizer, sempre envolve emoção, mas assim, envolvendo pactos mais profundos, é isso que eu quis dizer, né? Assim, com pessoas riscos maiores, às vezes, eu acho. Riscos maiores, né? E tal. Então, assim, o que eu diria é que um aprendizado, vocês falaram coisas importantes. Primeiro, a gente se conhecer, né, e entender, né, o que é, que sentimentos. Quando eu sinto alguma coisa que alguém fala, eu sinto um aperto na garganta, eu sinto aquele calor, né, eu sinto um frio na barriga, minha mão começa a suar. O que o meu corpo está me dizendo? O que as minhas emoções estão me dizendo? E como que eu posso transmitir isso para o outro sem atacar, como você falou, né, o outro. Então, eu estou me sentindo assim diante disso que você está me dizendo. Deixar o outro entender, né, o que se passa com você. Isso eu acho que Então, primeiro passa por a gente conseguir nomear e entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas reações químicas, né, do corpo, né, e a gente conseguir colocar em palavras para que o outro tome consciência do que está se passando em mim, porque o outro não tem como adivinhar, né, o efeito daquilo em mim, daquela conversa, pode ser uma estratégia. E o que o pessoal daquele livro, tem um livro, né, da Escola de Negociação de Harvard, do pessoal Bruce Patton, esqueci agora o nome dos outros autores, eu vou ver aqui para vocês, chamado Conversas Difíceis. Deixa eu ver aqui. Conversas Difíceis, cadê? O subtítulo é Como Discutir o que é mais importante. Autores Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Hinn. Eles falam isso. E o que eles falam, que eu acho que é uma dica preciosa, difícil da gente implementar, mas primeiro a gente toma consciência e prática,
assumir uma postura curiosa em relação ao que o outro está dizendo. Não é concordar com o outro, mas é buscar entender a mecânica do pensamento do outro, né? Tentar, de novo, ter uma escuta muito apurada para compreender o lugar desse outro. Também, que reações químicas, emocionais, etc., o outro também está me revelando numa conversa. Então, eles falam no livro sobre manter conversas baseadas num aprendizado. Deixa eu aprender sobre o outro. E isso, gente, tá muito bonito falar. Né? Muito bonito no livro, muito difícil na prática, sem dúvida. Mas a gente está falando de inteligência emocional, de aprender a ter conversas e estratégias mais eficientes para, como diz o livro, conversar sobre o que realmente importa. Para isso, deixa eu assumir uma postura que essa conversa ela pode trazer um aprendizado sobre o outro, sobre a situação. Né? Então, eu acho, não sei se ficou muito vago, mas eu acho que essas estratégias, elas ajudam a gente a ter uma conversa mais produtiva, né? Conversas difíceis e mais produtivas. E ir no âmago da questão, e não se perder, né, numa fala enviesada, num olhar, num muxoxo, numa bufada, né? Enfim, entender, fazer leituras mais amplas do que o outro está querendo me comunicar. E também cuidar da minha comunicação para o outro, né? Olivia, eu posso falar? Alguém quer falar? Olivia, você falou algo importantíssimo, que tem até um poema do Rubem Alves que se chama Escutatória. E que ele fala que tem muitos cursos de oratória, né? Que as pessoas aprendem a falar, mas que as pessoas não aprendem a ouvir. E eu acho que quando a gente tem conversas difíceis, muitas vezes a gente já entra na conversa para ganhar, né? Para sustentar o seu ponto de vista e não para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, esse realmente é um ponto para mim primordial também, de você saber ouvir o que o outro tem a dizer antes, né? Não antes, mas conseguir ouvir o que o outro tem a dizer e não só querer botar o seu ponto de vista ou como você se sente. O que vocês estão rindo aí? Estou vendo um sorriso. É porque eu fiz um, a Mônica fez 2, a Olivia fez 3. Ah, Ó, e quem quiser fazer pergunta, tem um comentário lá em cima do Guilherme, depois a gente lê. E quem quiser ir fazendo pergunta, gente, ou comentário, vão falando aqui, que depois a gente vai tentar, no final, responder a todos ou comentar todos. Vamos lá, Bebels. Eu ia levantar uma bola aqui, é que eu acho que a gente já sabe que a conversa é difícil porque a gente está indo para ela com medo de alguma coisa. Sim. De alguma coisa em nós. Então, é assim, a gente já vai um pouco defendido, porque é esse cuidado com a gente nessa defesa que eu acho que a gente tem que... Quando a gente evita ouvir o outro e a gente já chega cheio de argumento, é exatamente para essa defesa dessa dificuldade para a gente, porque a gente está ali com a nossa vulnerabilidade, com algo em nós que a gente está tentando proteger. A minha fala calhou em cima da sua, o que eu estava pensando, Bela, porque, claro que a escuta do outro é fundamental e essa lembrança da parte da escutatória é perfeita, mas o que você está falando também é que a gente precisa escutar a gente e entender o que é esse sentimento, o porquê desse sentimento. E aí a gente vai para a comunicação não violenta. Se eu entendo o porquê que eu estou sentindo aquilo, qual é a minha necessidade que está desatendida, o que eu preciso daquela conversa difícil, por que eu estou indo para aquela conversa difícil, qual é
a minha necessidade, o que está faltando que eu quero, de alguma maneira, com quem quer que seja, né? Alguém que trabalha comigo, trabalha para mim, é meu parceiro de alguma coisa, é uma ligação emocional, o que está faltando para mim. Então, essa questão do autoconhecimento, de eu poder entrar dentro de mim para dizer por que eu preciso disso, por que isso está faltando para mim, eu acho que é um bom ingrediente para levar na malinha das conversas difíceis. Olivia. Oi, minha vez. Eu me lembrei de uma frase que eu não sabia de quem era, e estou vendo aqui na internet, que é do Alejandro Jodorowsky, que ele diz o seguinte: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. É muito bom isso, né? Maravilhoso. Então, é esse o desafio da comunicação. Olha isso, que eu sinto, que eu consigo expressar o que eu sinto, o que eu de fato digo, né? O que eu acho que você ouviu, o que você ouviu, o que você queria ter ouvido, né? E o que você acha que entendeu é uma distância enorme. Então, a gente tem que partir para conversas difíceis, e quando a gente fala em conversas difíceis, a gente está falando de conversas com pessoas que importam. Aquela relação importa. Então, eu preciso ter uma conversa difícil com essa pessoa porque essa relação é importante para mim. Se não fosse importante, essa conversa não precisava acontecer. E no livro, né, eu estava vendo aqui, eles dizem, né, algumas dicas, né, que é 3 dicas, né, assim, do que acontecer, de como levar. Porque se essa conversa importa, eu posso me munir de ferramentas para ter uma conversa. A primeira coisa que eles dizem é tentar se colocar no lugar do outro. Óbvio, Mônica, né, falou isso. Então, ele então, assim, entender aonde o calo aperta para o outro que é diferente de mim, que tem outras vivências, está vendo a situação de um outro ângulo. Tento visitar o lugar dele para entender onde o calo aperta. E eles dizem também no livro que as diferenças de perspectiva, né, nas conversas, muitas vezes elas se dão devido às diferenças de informações a que cada um foi exposto. Então, você ter uma ideia de que talvez o outro tenha essa atitude ou esteja, né, defendendo uma posição, talvez seja porque ele tem algum conhecimento ou interpreta ou soube de alguma coisa que talvez eu não saiba. Talvez, tá? Então, é essa postura de curiosidade que ajuda muito, né? Ajuda muito na hora de ter uma conversa difícil, gente, de novo, com alguém que importa. Ah, Olivia, isso é muito fácil falar. Quando a gente está tomado pela raiva, pela emoção, como fazer isso? Peraí, eu estou falando de uma conversa importante para mim. Com a minha mãe, com a minha filha, meu filho, meu namorado, minha funcionária, meu funcionário. Pessoas que importam, meu sócio, sabe? Pessoas que eu quero manter essa relação. Então, eu consigo... Pode, depois eu falo dos outros pontos. Não, é que ontem eu estava ouvindo um podcast do Cláudio Tebas falando sobre o luto, falando sobre a morte dele, da mãe dele. E ele falando que ele ficava evitando a mãe dele envelhecendo, 90 e tantos anos, querendo passar as coisas para ele. Toda vez que ela puxava o assunto, ele saía pela tangente, e ele não queria conversar, e ele não conseguia ter a conversa, e ele falava de outra coisa. Até que teve um dia qualquer que ela falou, e no que ela falou, ele não conseguiu mais não conversar, e ele começou a chorar. E aí os dois começaram a conversar sobre o assunto. E que foi um alívio para ele e para ela. Porque ela começou a poder conversar com ele sobre coisas do tipo: será que tem vida depois da morte? Será que vai acontecer? Então, ele fez uma companhia para ela até mais... Ele ficou mais próximo ainda dela do que ele já era. Eu achei muito bonita a história. E foi uma conversa difícil, que não tinha nada de raiva no meio do caminho, mas que era muito difícil de acontecer. E que, quando aconteceu, olha que coisa boa, né?
Olha que coisa boa. Ô, Bel, ouvindo você, uma coisa que eu estava pensando e que aparece nessa conversa, que é um outro ingrediente que a gente precisa lembrar, é que, assim, na hora que a gente fala, tem dois canais que estão aparecendo na nossa comunicação, né? Na nossa conversa difícil. Um são as palavras que eu escolho, é o que a gente chama do digital. O que eu vou usar? E o outro, é isso que você trouxe agora na fala, é o corporal, é o analógico. Então, eu coloco o choro, a emoção, no lugar do analógico. Eu tinha muita vergonha, porque eu me emociono com muita facilidade. E a minha avó se emocionava com muita facilidade. Então, várias vezes, às vezes eu estou dando aula, às vezes eu estou numa sessão com um cliente, e eu sinto que meu olho enche d'água. E eu aprendi que essa é uma forma de comunicação que eu tenho, que eu não tenho que fugir dela. Ela precisa estar junto com as palavras. Essa coerência entre o que eu estou comunicando verbalmente e corporalmente é o que a gente precisa perseguir. Porque muitas vezes eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra com o meu corpo, trazendo uma outra expressão, um outro tom de voz. Então, isso, nas conversas difíceis, eu acredito que ajude muito. É difícil eu conversar isso com você, mas eu preciso. Então, como você fala, e hoje eu percebo, na hora que você escreve, às vezes, até nos WhatsApps, se você perceber, é uma fala digital, porque é escrita. Mas se você coloca um bom dia, alguma coisa que você percebe que pode embalar um pouco para presente aquela fala, o outro já escuta de uma outra maneira. Então, uma outra questão que eu queria trazer também. Sabe, eu li que os emojis, por exemplo, a Patrícia botou aqui perfeito e botou um joinha, eles foram feitos para dar tom ao WhatsApp. Você bota bom dia e uma carinha sorrindo, você lê bom dia. Se você bota bom dia, dependendo do seu estado emocional, você vai ler um bom dia, né? Então, gente, os emojis, eles são o tom, né, do WhatsApp. Eu uso muito emoji. Eu uso muito emoji. Às vezes eu acho que é um pouco profissional, infantil. Mas eu não consigo, gente. É igual a lágrima nos olhos, entendeu? Não dá. Sou eu. Mas eu li que foi Design feito isso para colocar algum tom no WhatsApp, porque vai ser uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende, é o que a Olivia estava falando, né? Dependendo do estado emocional que o outro tá aí, ele não sabe. Às vezes, quando eu tenho dúvida no WhatsApp, eu pergunto qual é o tom disso que você falou. Eu pergunto para eu não ter dúvida. E a pessoa fala, é um tom amigável, é um tom, né? Eu faço essa pergunta e várias vezes quando é e-mail ou coisas nesse sentido, e até quando não é, eu pergunto assim, o que você entendeu sobre o que eu falei? Eu quero saber se você realmente entendeu o que eu estava querendo te comunicar. E às vezes eu vejo que a pessoa entendeu uma coisa completamente diferente do que eu estava querendo comunicar. Então, gente, você sabe ter conversas difíceis, né? Quando a gente entende que quando a gente tem conversas difíceis, ela eleva o nosso relacionamento para um outro patamar, que não é briga, né? Mas que são muito necessárias. Foi isso que eu coloquei no post, que não falar sobre coisas difíceis não é brigar, né? É você levar o seu, como a Olivia estava falando, relacionamentos que são importantes para você. Eu não sei vocês, mas quando eu consigo ter uma conversa difícil da maneira que eu gostaria, sem estar com as emoções à flor da pele, né, deixando a emoção me gerenciar, geralmente, né, de raiva, de frustração, de coisas assim, eu saio tão feliz, e o outro também, e tão aliviado, independente do concordamos em discordar, não chegamos, né, em nenhum acordo, e como é bom quando isso acontece, quando é uma conversa difícil de qualidade, né? Que não tem xingamento, não tem dedo na cara, nada desse sentido. É vocês tentando, um querendo
para o outro como se sente, obviamente tentando chegar num denominador comum, nem sempre vai acontecer, né? Mas eu queria, posso levantar um negócio aqui para vocês que eu acho que vai dar muito pano para manga? Tá, As famosas... Paty, antes de você falar, só reforçando que isso que você está trazendo aumenta a intimidade, que é uma coisa que eu acho que é importante, né? E não esquecer, da gente não esquecer das perguntas ou dos comentários, senão a gente fala muito e esquece da turma aí. Tá. Eu queria trazer sobre as famosas DRs, né? Que botaram esse nome, veio esse nome, e que eu vejo, por exemplo, no consultório, pessoas apavorar, lá vem ela de novo, todo dia ela quer DR, né? Tá tão pejorativo isso de discutir a relação como se fosse uma coisa ruim, e aí eu levo para as pessoas, a gente troca o DR por AR, alinhamento da relação, né? Tira isso e bota, em vez de DR, AR, porque desenvolver a relação. É uma DR. Vamos desenvolver a relação? Porque sabe? As pessoas fogem, as pessoas têm, quase muitas pessoas têm uma aversão e vão para, né? Eu acho que polariza. As pessoas que querem também isso o tempo todo, o tempo inteiro tá discutindo, falando, e outras que não querem de jeito nenhum, né? E é de tentar entrar num meio termo. Eu ia sugerir AR, aprimoramento das relações. Que é isso que a Lívia falou, aproxima as pessoas, né? Gera intimidade, na verdade. Conversas difíceis, quando elas se mostram necessárias, elas se apresentam, elas, na verdade, vêm para aprimorar o relacionamento, para promover mais intimidade, e não o contrário, né? Mas por que essas conversas são consideradas difíceis? Porque, de alguma maneira, elas nos vulnerabilizam, elas nos deixam desconfortáveis, elas nos trazem algum incômodo. É um assunto difícil, né? O que define uma conversa difícil? Na minha interpretação, né, e os autores também colocam isso no livro, são conversas que, de alguma maneira, nos expõem, né? Nos vulnerabilizam diante do outro, Mas de alguma forma. Desculpa, Lívia, mas assim, a questão não é mudar o que qualifica ou o que caracteriza a relação. Não é o atributo da relação. A palavra difícil da gente olhar, que é a nossa necessidade como seres humanos, é que a gente depende das relações. E muitas vezes olhar para isso, seja aprimorando, seja discutindo, seja qualquer adjetivo que seja, é uma qualidade inerente. Não tem como a gente não se relacionar. A não ser que a gente viva um ermitão, mesmo assim, a gente vai precisar de alguma coisa do outro. Essa vulnerabilidade como ser humano que traz essa interconexão é que é o ponto-chave, né? Não é à toa que a gente traz como nosso carro-chefe o diálogo, a gente se relaciona na nossa condição humana, é inerente. Então, essa palavra relação é o nosso maior sonho e é o nosso maior pesadelo. E eu acho, gente, que quando a gente foge da conversa difícil, quando a gente ridiculariza através de DR, não aguento mais DR, a gente está comunicando também. A gente está, de alguma maneira, comunicando e a gente está tendo uma conversa enviesada, né? A gente está fugindo da conversa difícil por alguma razão, mas a gente está comunicando e a gente tem que ouvir aquela comunicação. O que aquilo está dizendo da nossa relação, né? Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler. Deixa eu buscar aqui. Teve um primeiro comentário que deve estar lá em cima do Guilherme, falando sobre verdades e mentiras nos relacionamentos. Eu vi. Nossa, provocador aquilo ali. Mas eu tenho lá minhas opiniões. Vou deixar vocês falarem antes. Eu não ouvi o comentário.
Repete o comentário, O- por favor. Cadê, O gente? pacto de dizer a verdade em toda e qualquer ocasião é válido? Ou, às vezes, a mentirinha pode ser válida? O pacto da verdade a qualquer preço pode levar a conversas dificílimas. Eu tenho uma frase, Guilherme, para isso. É: diga-me a verdade, eu decido se ela dói ou não. Boa. Ah, adorei. Mas não é. Adorei, mas eu acho que a mentira ela tá ali escondendo medo de um risco que você não quer correr. Agora, não te diz respeito, é o outro que tem que dizer se ele quer correr aquele risco ou não. Mas eu estou entendendo aqui que quando você faz um pacto, né? O pacto é um pacto de sangue. E eu acho que existem algumas situações, eu penso, que das mentiras sociais. Vocês conhecem uma metáfora da raposa, da mentirinha social? Que é o seguinte, quando eu venho várias pessoas no consultório se questionando a mentira, a sua própria mentira, né, se culpando, se colocando, né, se chicoteando por causa da mentira, eu falo a seguinte historinha para a pessoa pensar, da mentira social. Eu tô na floresta e eu amo animais. E aí eu vejo uma raposinha passando para a direita. E aí vem um monte de caçador com espingarda, pedra, e chega para mim e fala: cadê a raposa? Ela foi para que lado? Aí eu: para a esquerda. Então, e aí? Você vai ser crucificado por essa mentira? Então eu acho que existe um bom senso do que, né, dentro de uma relação vale a pena ser dito ou não. Eu não acho que tem que ser dito tudo a qualquer preço por causa de um pacto. Esse sou eu, tá, gente? Não, eu só Não é acho nenhuma que verdade uma absoluta. mentirinha não leva a uma conversa dificílima, em geral, tá? Aí vai pesos e medidas só. Mas também não sou a favor de verdade, nem de pacto de verdade. Eu não preciso saber de tudo, não, tá? Não, eu tenho que dizer para vocês que eu não sou nem um pouquinho a favor de mentira, nem mentirinha, nem mentirona. Acho que essa situação que a Patrícia traz é num outro contexto. Um outro contexto. Até tem a ver com a relação da raposa com o rapaz que falou a mentira. Né? É dentro da relação. Eu estou falando, o que eu acho que a gente está falando de conversas difíceis é dentro de uma relação. E eu acho que dentro de uma relação, você pode não querer dizer: olha, prefiro não conversar sobre isso, não estou preparada para conversar sobre isso, não quero falar disso. Agora, eu acho que falar mentira é alguma coisa que destrói uma relação, afasta a relação, vai construindo a relação em bases totalmente falsas. Eu, na verdade, acho que falta de confiança. Mentira não cabe nunca. Eu não estou aqui sendo puritana e dizendo: não pude ir na sua casa porque eu estava com dor de cabeça e, na verdade, eu não estava com vontade. Eu adoro quando eu tenho uma relação com alguém que eu posso dizer isso. Não vou sair com você hoje não, porque eu estou super cansada, ou porque eu estou com dor de cabeça, ou porque eu estou com vontade de ver um filme. Isso é intimidade. Então, quanto mais eu posso falar a verdade para o outro, maior a intimidade que eu vou ter com o outro. Então, a conversa difícil, ela vem em direção a aumentar a intimidade entre as pessoas. E as mentiras vêm diminuir a intimidade entre as pessoas. Pelo menos é o que eu penso. Eu concordo muito, acho que as mentiras elas não cabem. O que eu acho que a gente tem que saber diferenciar numa relação o que é uma mentira. Eu acho que você deixou muito claro, Mônica, e né, mentira nunca é positiva, mas entender também o que é privado, né? O que é, né, uma privacidade do outro, porque saber respeitar esses limites
também é importante. Aquilo que você sempre fala também, né, Mônica? A coisa das fronteiras, né? E você se relacionar com verdade, mas estabelecendo também fronteiras, como você falou, então não estou pronto para ter essa conversa e tal, não porque você está mentindo, ou porque você está de má fé, ou porque, mas porque qual é o limite, né, entre a privacidade e, né, e tudo assim, porque às vezes aí tem aquelas figuras que às vezes alguns programas de humor fazem do sincericida, né? Aquela pessoa que, né, que vai jogando que também foi não é isso que eu me isso. referi. Que eu Não é preciso isso. saber tudo, não a mentira. Né? Então, só para... eu queria... Então, eu acho esse um tema importante. Acho que, né, como foi falado, nunca a mentira ela vai gerar bons pilares de nenhuma relação. Minha mãe, que está aqui na live, sempre me ensinou desde pequenininha que mentira tem perna curta. E essa é uma frase, essa é uma daquelas frases que a gente fala, né, mãe? Ela sempre me disse isso, e isso eu nunca... Né, assim, sempre que eu menti, tinha perna curta e eu me lasquei, entendeu? Então, assim, é realmente uma sabedoria. Então, assim, bom, acho que eu não quero voltar para os comentários. Eu ia depois Sim, só temos retomar. mais. Tá. Só retomar uma coisa, só que eu acho que a Patrícia falou uma coisa que eu acho que é o suprassumo, né, da civilização e das relações maduras, né, que é uma frase tão simples que você falou, Patrícia, mas que a gente tem que ter a capacidade de concordar em discordar, né? A gente tem que desenvolver a capacidade de pensar diferente em alguns aspectos, né? Aqui discordamos, mas preservamos nossa relação, porque nossa relação é importante. Então, assim, concordar em discordar, para mim, saber como que a gente discorda, né, em sociedade é a chave de uma civilização, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Estamos precisando saudável. Muito disso ultimamente. E quando a gente fala também, né, essa outra frase que eu também amo, que é diga a minha verdade, eu decido se ela dói ou não, é porque muitas vezes a gente não diz verdade querendo poupar o outro de alguma dor, do tipo, sei lá, já comprou o ingresso do cinema? E aí você sabe, se você falar que não, a pessoa que é ansiosa, não, mas a gente não vai ter, aí você fala, comprei. Não, eu não faço isso não, tá, gente? Mas eu sei que tem gente que faz. Você tá mentindo, né? E aí é questão do evitar confusão. Mas aí vem esse, não, diga a minha verdade, eu decido se ela dói ou não, mas aí tentando evitar uma coisa que você acredita que não vai ter um problema, mas vai que tem, vai que chega na hora e aí você não conseguiu comprar, e aí você falou que comprou o monstrinho que estava pequenininho, vai crescendo. Né? Então, e quando falo dessas relações, Mônica, eu concordo muito com você. Eu acho que uma relação íntima, onde você realmente tem intimidade com uma pessoa e é uma relação prazerosa, é onde você consegue ser você mesma, podendo falar, tô com dor de cabeça, não vou na sua casa, sem, ela vai ficar chateada. E aí mas isso é uma construção, porque para você fazer isso, você tem que se sentir seguro com o outro. Para você, não é? Para você. Todas as relações, eu acho até raras. Pois é, porque para você trazer uma verdade, acreditar que deixa que o outro decide se dói ou não, e por aí vai, eu tenho que me sentir segura de dizer para o outro, porque se o outro também pega aquilo, dependendo, faz. Né? Que aí deixa só eu trazer uma informação aqui que eu acho importante para a gente. Quando os autores do livro Conversas Difíceis, eles dão 3 dicas de como que a gente pode ter uma conversa melhor, né? Conversas difíceis com pessoas que importam, de maneira a falar do que importa. Primeiro que eu já falei, se colocar no lugar do outro e tentar ver onde o calo aperta, né? E entender que as pessoas talvez tenham sido expostas a informações, a vivências diferentes e por isso pensam daquele jeito ou agem daquele jeito. 2, evitar assumir que o outro tem más intenções. Não partir dessa premissa, não partir, né, de alguma que o outro está mentindo, está mal intencionado, quer se dar bem, está me escondendo alguma coisa. Entende? Não partir. Pode até ser que você chegue a essa conclusão, mas não partir, né, da priori de que a pessoa está mal intencionada. Pode ser que sim, pode ser que não. E o terceiro ponto, né, é
um ponto que você toca sempre, Mônica, é parar de culpar o outro e conseguir assumir a sua responsabilidade, né, para aquela interação, para a conversa ter se dado como se deu, para termos chegados a esse lugar. O outro tem responsabilidade ou culpa, e eu também tenho responsabilidade, enfim, é essa questão de sempre. Então, essas 3 dicas muito simples, né, que a gente precisa mentalizar antes de sentar para ter uma conversa difícil com alguém, né? E lembrar de todas as dificuldades da comunicação, como a gente está falando. Eu queria passar essas três. Você lembra daquela história que a Tânia sempre contava, que um dia ela chegou em casa, Tânia Almeida, nossa professora de mediação, reclamando com o filho dela, dizendo assim: eu estava dando aula, aí entrou um garoto no meio da aula, atrasado, né? Entrou no meio da aula e aí chegou comendo uma lata de refrigerante, comendo um sanduíche no meio da aula. E aí eu tô ali dando aula, ele comendo, daqui a pouco ele levanta, sai, entendeu? No meio da aula, achei absolutamente desrespeitoso aquele menino. E aí o filho dela virou e falou: mãe, deixa eu te dar a leitura do menino. Aí ele fez uma, né, assim, fingiu que ele era um menino do tipo, eu saí atrasado do trabalho, eu não almocei hoje, mas a aula da professora Tânia é imperdível, eu não quero perder, tal. Então eu fiz questão de chegar mesmo atrasado, eu não queria perder, eu não tinha almoçado, eu entrei comendo, foi horrível, eu nunca faço isso, mas nesse dia aconteceu. E tocou o telefone na hora, meu pai está internado, eu quis sair, enfim, sabe? Às vezes, quando você vai ver, o outro tem toda uma explicação. E ela, que se sentiu muito desrespeitada, pôde entender um pouco mais, né? E em situações trabalhando com famílias, com mediação, quando o outro explica o que aconteceu, como ele se sentia, o porquê dele ter agido daquela forma, clareia para o outro lado, fala, entendeu? Então, assim, é isso, né? Não sei se vocês acham esse um bom exemplo, mas eu me lembrei dessa história da Tânia. É a questão da interpretação. Eu interpreto de acordo com as minhas lentes. Só que muitas vezes as minhas lentes são as minhas crenças, a minha visão de mundo. E eu preciso entender qual é a lente do outro e da onde é aquele fato, a objetividade do que está acontecendo. Tem mais comentários, gente? Mais perguntas? Bebel, você tá muda. Eu acho que é importante. Jane... Eu acho que, rapidinho, só para complementar, eu acho que é importante numa conversa difícil você entender a construção do ponto de vista do outro. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Se você não entender, você acreditar que a construção do ponto de vista do outro é igual à sua, você não vai conseguir ter uma boa conversa, eu acho. Se veio do mesmo lugar, ótimo, mas a maioria das vezes não vem. Cada um constrói seu ponto de vista através de um lugar, como a Mônica falou. Fala, Bebel. Bom, a Jane falou aqui, né? Tento sempre ter essa necessária e relevante conversa difícil. Entretanto, as pessoas não estão acostumadas e não se permitem. E não querem nos escutar. Eu acho que é um pouco aquilo do... Isso está comunicando alguma coisa, né? Esse não querer escutar comunica. Não, eu concordo. Eu estou entendendo o ponto de vista da Dani, mas eu queria provocá-la para ela pensar. Ela está falando da parcela do outro, da falta de escuta Como do chegar? outro. A minha questão que eu provoco ela é como é que eu falei, o que eu pensei, como é que eu coloquei, o que eu posso fazer diferente para facilitar essa conexão com o outro, porque sem dúvida tem o outro, mas e eu não posso mexer nisso, não cabe a mim, mas eu posso mexer na minha forma. Então, o que será que eu preciso para chegar ao outro fazer na minha parte, na parte que me toca? Como diz o nosso professor eu esqueci o inglês, de professor de comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg? Não. Dominique Barter? Dominique. É como se fosse um sinal. Você está falando no telefone e o sinal tem que chegar do outro lado. Então,
tem que, de repente, mudar a banda para o sinal chegar do outro lado. Talvez tenha que mudar. O que a Mônica está falando talvez tenha que mudar alguma coisa na tua maneira para chegar e a escuta se abrir do outro lado. Porque mudar o outro você não pode. Você pode mudar a maneira com que você está emitindo do lado de cá. É isso, Mônica? É isso. É isso. E também vou dizer mais, eu acho que mudar como você emite a mensagem e você exercitar uma escuta atenta e ativa. Porque à medida em que você exercita e pratica e escuta o outro com atenção, você também tem um efeito, tem um contágio, né, no outro. Então, eu não preciso só cuidar da minha fala, da mensagem, embrulhar ela, mas ao promover escuta atenta, respeitosa, inclusiva, o outro gosta, o outro sente, sabe? E a chance dele também me ouvir fica aumentada, né? Dele me ouvir com uma diferença. A gente acreditava nisso, né? Que antigamente o bom negociador... já falei, eu acho que estou me repetindo. O bom negociador era aquele que falava bem, que tem uma verve, que fala, eloquente, né? E hoje a gente entende que o bom negociador ele se caracteriza por uma escuta apurada, aquele que consegue ouvir além do que está sendo dito, né? Que ouve atentamente cada palavra, né? E tenta. Então, hoje é o que caracteriza um bom negociador, né? Aquele que tem uma capacidade de escuta diferenciada. E se mantém curioso também, né? Essa curiosidade para entender o que tá vindo do lado de lá, né? Claro. Sabe que outra coisa também, né, que eu lembrei que é muito importante quando você chega nesse lugar de ter uma conversa difícil, é você ter um poder de clareza, de ser claro, né, no que você quer dizer. Às vezes a gente acha que a gente está sendo claro e a gente não está. E o saber o que dizer e como dizer, né? É gentil. Você saber como dizer, como você levar algo para uma pessoa, é você ser gentil com o outro. E outra coisa muito importante que eu acho que quando você vai ter uma conversa difícil, é você não sair abrindo todas as caixas. Eu quero falar sobre isso. Porque a gente vai lá na prateleira e aí você acaba pegando outra coisa e outra coisa e outra coisa que não tem nada a ver com aquele assunto. E manter o foco ali, senão fica uma discussão, vira uma discussão talvez interminável, você começa a falar de coisas que não tem nada a ver com aquele negócio, mexer em outros botões. É o famoso vamos nos ater à pauta. Talvez até, gente, isso seja uma DR. Agora eu entendi o que talvez seja uma DR, Patrícia. É trazer tudo para a mesa ao mesmo tempo, discutir tudo ao mesmo tempo. No final das contas, você não está discutindo nada, né? Pois é. Então, por isso que eu falei, você precisa se preparar e se atentar para, né, para tudo, para escuta, para oratória, para fala, porque a nossa educação não foca, né, as habilidades socioemocionais. Primeiro, tem outro livro que eu vou recomendar, que talvez a gente possa fazer uma live, vou sugerir isso para Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo, né, do William Ury também, que fala, primeiro eu tenho que estar em acordo comigo, entender o que eu estou sentindo, o que eu quero, já é um passão, né? Como é que isso me expõe, me vulnerabiliza, depois como me relaciono com o outro, como chegar ao sim com o outro. Então, a verdade é que a nossa formação, a nossa educação ainda, e eu acho que isso está mudando, foca muito pouco nas habilidades socioemocionais, né, nos processos de diálogo, e a gente está aprendendo, né? A gente aprende, mas a gente pode aprender, é um aprendizado, a gente pode adquirir essa linguagem, essa cognição para ter conversas melhores, mais produtivas, mais genuínas, mais profundas, mais íntimas, né? Isso nas relações individuais, familiares, amorosas e também na cena pública, né? Por que não? Então, eu acho que isso também é um cerne aí de uma mudança de paradigma bem profunda, sabe?
Eu acho que é o tanto que a gente se propõe até a fazer aqui, né? Conversar, trazer essas coisas e ter conversas difíceis até aqui, né? Ao vivo. Ao vivo a cores. Temos uma outra mensagem aqui, da Isabel de Paula. A mensagem pelo WhatsApp realmente não dão o tom e às vezes causam problemas, e eu prefiro ligar. Eu acho que realmente o WhatsApp não é o melhor meio de comunicação, e agora você ainda tem aquele que acelera, né? E aí eu tenho o exemplo da filha de uma amiga minha que disse: olha só como é que a minha chefe está falando comigo, me pedindo para fazer não sei o quê. Mandou para a mãe dela, mostrou para a mãe dela. Aí a mãe dela tirou o acelerador e deu para ela ouvir de novo. Você ouviu de novo agora? Ouvi. Né? Realmente, ela tá sendo fofa, né? Tá sendo fofa, então tá bem. O ar autoritário sumiu por causa da velocidade da voz. Mas, sem dúvida nenhuma, toda mensagem escrita, não é só o WhatsApp. Eu acho que toda mensagem escrita, a gente tem essa dificuldade, porque nós somos econômicos na nossa escrita. A gente não tem mais a escrita de antigamente, onde a gente tentava escrever, colocar as nossas emoções. E a escrita profissional, mais ainda, ela é muito objetiva, né? Bebel, as pessoas hoje discutem pelo WhatsApp. O WhatsApp é um meio para você passar uma mensagem. Estou chegando, vou me atrasar, compro leite. As pessoas discutem. E aí você está no estado de emoção. É muito fácil você falar coisas quando você não está no tete a tete. No tete a tete. No tete a tete. Então, as pessoas, né, tem um provérbio chinês que fala que tem 3 coisas que não se pode voltar atrás: a flecha lançada, a pedra tirada e a palavra proferida. Então, as pessoas estão se magoando muito no WhatsApp porque eles são protegidos por essa tela, porque no cara a cara é mais difícil também você falar algumas coisas, né? Então, eu acho que o WhatsApp tem que tomar muito cuidado, você tem que saber lidar com ele, tem que ter aula para lidar com uma relação. Olha só, eu queria cuidar também da gente não culpabilizar as ferramentas pela forma do humano, né? A gente joga nas ferramentas uma questão que é nossa. Então, o que eu acho importante é, se a gente recebe uma mensagem dessa, a gente pode amortecer essa mensagem. Seja não respondendo, seja respondendo de outra maneira. Porque eu acho que o nosso maior objetivo aqui é a gente ajudar, ou pensar, ou discutir mudança de cultura. Mudança de cultura nas relações, que eu acho que é isso que a gente está se propondo aqui nesses nossos encontros. Então, que tem realmente ferramentas que favorecem, né? Outras, como o WhatsApp, que podem ser extremamente úteis e extremamente tóxicas, como qualquer coisa que o ser humano inventa. E é dentro dessa humanidade que a gente está buscando aqui trazer uma outra forma de pensar, uma outra forma de conseguir essa comunicação que eu fico olhando assim. Eu estou aqui em Búzios com meus netos e filhos e vi no primeiro dia os 2 menores juntarem um monte de lixo na praia, tirando da água, e descobriram que tinha uma lixeira presa num poste bem perto da casa que a gente está. E eu fiquei vendo assim, nossa, que delícia perceber isso. Que delícia perceber que está havendo uma mudança de cultura. E eu acho que a forma de falar cabe nessa mudança de cultura, nesse olhar que é o grãozinho de areia que a gente está jogando para as pessoas entenderem que pode ser mais fácil, pode ser mais leve, pode ser mais próximo, pode ser mais amigável, pode ser mais íntimo, pode ser mais amoroso. Cuidadoso. Cuidadoso. A gente pode olhar para o outro, né? A gente não precisa estar correndo o tempo inteiro. Pode ser a Simone Arruda Godoy coloca uma coisa aqui que eu acho super importante também e que tem a ver com isso, quer dizer, tem a ver com mudança de cultura, com tempo, com
Educação. Com educação, que é aguçar a nossa percepção, né? Que é perceber a hora de abordar um assunto difícil. Não é a hora que te dá na telha, gente. Realmente, é verdade. Ela usou aqui a palavra feeling, que é aquilo que a gente está falando. Feeling. Feeling, como que se entende? O que é feeling? Inteligência emocional, percepção, sensibilidade. É isso. É isso. Ó, olha só, e o F. Baganha escreveu sim, e ao mesmo tempo a escrita permite você parar, respirar, ensaiar a resposta, mostrar para o companheiro, mudar, etc. Tem toda a razão. É o que a Inclusive, Mônica falou. É o que a Mônica falou. Eu acho que ele estava respondendo em resposta ao que a Mônica, me parece. Não é. Não, não é a ferramenta em si, é o uso que a gente faz dela. A gente está sempre tirando da gente e botando a responsabilidade em alguma coisa externa. Tem toda a razão. Em si, ela não é nada. O que a gente faz dela é que vai dizer. Perfeito, Fernando. Gente, só uma coisa. Quando eu falei da ferramenta, eu estou trazendo a questão do autoconhecimento. Começou Sim, e como é um desafio. A culpa não é da ferramenta, é de como, né? Quando eu falo que você tem que aprender, usa. eu aprendi a lidar com isso, dentro das minhas emoções, né? Tem gente que foge, não responde nunca mais. Isso fala sobre você, não sobre a ferramenta, né? E como você mesma falou, Paty, você às vezes liga e pergunta qual o tom que você escreveu? Que tom tá essa mensagem, não é? Exatamente. Então, Meninas, a conversa é difícil, mas é boa, né? Tá na nossa hora. A gente gosta desse negócio de conversa gente, difícil, a nossa né? hora. Não é por acaso que a gente está aqui toda quinta-feira, 1h, querendo ter conversas difíceis publicamente. É verdade, Vocês. gente. Tem macaco na minha janela ouvindo a gente. Eles estão fazendo uma algazarra aqui que eu tô assustada. Por isso que eu tô olhando ali. Dos miquinhos. Então vamos dar um gente, tchau. Foi muito bom. Acho que esse tchau. assunto rende mais. Obrigada, pessoal, pela audiência. Gente, Manda obrigada. para alguém que precise aí, se precisa ter uma conversa difícil, para alguém que está passando, manda aí no aviãozinho, tá bom? Obrigada por estar com a gente intimidade é bom. aí. Intimidade é bom, relação é bom. É bom e a gente gosta. A gente gosta. Vamos Tchau, mudar o gente. mundo. Tchau, Beijo, gente. gente. Beijo. Tchau. Obrigada, Juliana. Tchau.